22 minutos, com o nosso SCN Esportes Notícias. Vamos repercutir a sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma sessão que eu dizia ontem que poderia ser tranquila, mas quando se trata de Câmara de Vereadores tudo pode acontecer. Apesar de que não tivemos grandes discussões, não tivemos bate-bocas, algo só que chamou a atenção foi uma autorização ao prefeito para usar a tribuna por 5 minutos para falar do problema da Expo Pardo, porque ele não cedeu a Expo Pardo para o empresário Sérgio Aparecido de Paula para fazer um evento lá, assunto que já falamos muito na semana passada aqui, saiu também no nosso jornal impresso, no SCN Notícias, e o prefeito usou a tribuna por mais de 8 minutos, porque eu marquei, falou disso, falou de CPI da Codesan e atacou a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. E na sequência, o Leandro Mendonça defendeu com propriedade, na minha opinião, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Mas nós vamos repercutir tudo isso aí, vamos repercutir ontem o Marcos Cantor como presidente da Câmara, fez com que alguns vereadores tivessem uma saia justa. Ele também ficou incomodado no depoimento do prefeito, quando ele viu que o prefeito extrapolou. Enfim, muita coisa ontem. Murilo Sala, PHS de Santa Cruz do Rio Pardo, nosso convidado, bom dia. Bom dia, Claudinho, bom dia, amigos do Santa Cruz News, satisfação, obrigado pelo convite, novamente, para estar aqui falando sobre a Câmara, sobre os meus trabalhos e o que aconteceu ontem, diante de, não de discussões acaloradas, mas de algumas coisas pontuais que aconteceram na sessão, algumas dúvidas que surgiram aí até do uso da palavra do prefeito. Então, estou à disposição de vocês e de qualquer internauta aí que queira perguntar qualquer coisa. Legal. Primeiramente, Murilo, o prefeito, como foi feito ontem, pode ou não pode usar a tribuna como foi usado, ou o prefeito ou um cidadão comum? Eu vou começar falando assim, eu particularmente, eu acho que todos os vereadores deveriam ser dessa forma, mas eu particularmente, uma coisa que eu entendo bem, eu não sei se 100%, mas próximo disso, uma coisa que eu estudo bem é regimento interno. Tá? Eu acho que para a gente ser vereador, a gente tem que saber como é que funciona e deve seguir uma regra. Tá? E eu entendo do regimento interno. Tá? O regimento interno, ele cita que qualquer munícipe que queira usar da tribuna na sessão, ele tem que fazer uma inscrição até a quarta-feira anterior do dia da sessão. Tá? Vai ficar no livro lá, específico, vai estar preenchido com a inscrição e com a autorização do presidente, o munícipe vai falar. Em alguns casos excepcionais, aí entra outra coisa. Quando o regimento é omisso, vai para plenário. E o plenário autoriza ou não, como aconteceu ontem. Tá? Por quê? Aconteceu um caso excepcional, tá? E o prefeito apareceu lá na sessão ontem. Eu particularmente não sabia que ele estaria lá. Acho interessante a presença dele, como eu falei na tribuna, até para ele poder ver o que a população está pedindo para a administração. Porque a gente só leva o pedido da população. Então ele estava lá em loco vendo o que a população quer e não o que os vereadores querem. Às vezes alguma administração, seja ela qual for, acha ruim de algum pedido ou outro, mas é da população. Então, eu acho interessante ele estar presente para poder ver os pedidos da população. E no caso de algo excepcional, e que não está previsto no regimento, pode sim ser autorizado se a maioria do plenário autorizar. Então, como já aconteceu antes. Outro dia nós tivemos a Flávia Manfrim representando a ONG Rio Pardo Vivo na Câmara Municipal, não tinha feito a inscrição e como tinha um convite lá para ir em Santa Bárbara, no qual tive lá também, era um evento importante em prol do Rio e tudo mais, o plenário também autorizou, sem ter inscrição. Então não é um caso único e isolado que aconteceu. É permitido isso desde que o plenário autorize. Porque o regimento é omisso quanto a isso, em casos excepcionais. Agora, em regra, para qualquer munícipe,
ou o prefeito mesmo queira usar da tribuna, tem que se inscrever até a quarta-feira anterior da sessão, tá? Em regra é isso. Mas como em casos excepcionais ou assuntos excepcionais, assim, que pode ter acontecido depois da quarta-feira, alguma coisa, queira falar, e o plenário autorizar, aí pode. Agora, por que lá atrás os vereadores não autorizaram no caso do IPTU e agora, algum tempo depois, autoriza, Murilo? Não fica esquisito? Não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na época, quando estava na discussão, nós estávamos na discussão do projeto de aumento de 55% do IPTU, tá? Cada vereador tem 3 minutos para discutir o projeto e o prefeito tinha pedido 20 minutos. Mas não foi nem por isso que não foi autorizado, tá? Não foi autorizado porque já estava debatido o assunto. Inclusive, nós fizemos um debate aqui no próprio Santa Cruz News, em que estivemos eu, o prefeito e o Leandro Mendonça. Não sei se o ouvinte lembra. Então já estava mais que debatido. O prefeito já tinha passado os argumentos dele. A gente já tinha colocado os nossos argumentos. Então não era momento de convencimento de nenhum vereador por parte do prefeito. Foi puramente por isso. Pura e simplesmente, melhor dizendo, por isso. Não foi porque nós não queremos que o prefeito fale. O prefeito, eu queria falar para a população. Ele deu entrevistas em diversas rádios falando sobre o aumento do IPTU na época. Então a população tinha conhecimento. Tá? Então foi por isso que na época nós nos deixamos falar. Não é que não deixamos falar, não tem necessidade. Não foi porque, o prefeito a gente é contra e não vamos deixar falar. Não. E outra, como bem disse o prefeito também, da mesma forma que a cidade, e o Leandro foi muito bem nisso ontem, como a cidade também não é hoje uma terra sem lei, uma casa da mãe Joana, como foi expressado pelo prefeito, a Câmara também não. Então tudo tem também o seu regramento. E nós decidimos, como nós temos autonomia dentro do Poder Legislativo, nós decidimos na época não autorizar a fala no momento, não porque nós não gostamos do prefeito ou não queria que ele falasse, porque já estava debatido. Foi simplesmente por causa disso. É que levantou uma questão toda, isso aí é politicar. Não é. Já estava debatido, não tinha por que. Ele queria convencer os vereadores, não tinha por que convencer. A gente já estava com dados em mãos. Tanto a favor ou favorável, todo mundo tinha os dados em mãos. Eu tenho até hoje guardado esses dados. Então, foi somente por isso. Então, não vejo que há incoerência, não. Agora, o prefeito, na sua opinião, extrapolou? Ele desabafou lá. Tá? Vamos voltar um pouquinho. Por que nós autorizamos também a fala? Porque nós tivemos as informações através de imprensa e até de rede social por parte do Sérgio, que deu a entrevista aqui. Tá? E eu já me coloquei, o meu posicionamento eu já coloquei qual é. Tá? Eu acho que faltou uma conversa, poderia sim, tá? Ter aberto esse espaço, tá? Para ser usado isso por pardo. Depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso. No caso do prefeito ter extrapolado, eu acho assim, ele desabafou e a gente autorizou para ele mostrar o lado dele também. O que eu acho que extrapolou, mas não é culpa dele, tá? Que foi autorizado 5 minutos e extrapolou o tempo. Tá? Mas aí cabia ao presidente falar, o tempo já esgotou, como é falado para nós, vereadores, quando extrapola o nosso tempo. Ou então ele, mesmo se quisesse dar continuidade ao prefeito, falar só, senhores vereadores, autorizam mais 5 minutos, por exemplo? Autorizava. Mas não criou uma polêmica, nós deixamos, continuou, tá, a usar a palavra. O que eu acho que extrapolou foi nisso. A questão do posicionamento dele ter falado, às vezes, um pouco extrapolado, que é nesse sentido que eu acho que você está perguntando, é direito dele, eu acho que ele estava desabafando, só que a gente também tem o nosso posicionamento. Então, da mesma forma que ele tem o posicionamento dele, a gente tem o nosso. Tudo bem, Murilo, mas aí o chefe do executivo vai lá desabafar, como você está falando, e desabafa, passa o tempo que ele tinha direito, muda o assunto, e não acontece nada. Aí quando vocês, vereadores que são da casa, vão desabafar, o presidente, opa,
Vamos seguir. Ontem, por exemplo... É por isso que eu... Ontem, por exemplo, o Psyu, não estou aqui querendo defender o Psyu, longe disso, que eu já falei, o Psyu está chato nas sessões, o Psyu ontem teve um problema de saúde, teve que abandonar a sessão. Eu falei para o Psyu aqui que ele está chato na sessão, mas ontem o Psyu estava começando o assunto dele, ele nem tinha começado, o Marcos Cantor, vereador, fale sobre o assunto. E era sobre o assunto. É o assunto, o Psyu estava começando. Aí o Marcos Cantor, aí o prefeito mudou o assunto, o Marcos Cantor ficou incomodado, foi claro, foi visível que o Marcos Cantor ficou incomodado, mas ele não teve coragem de falar, prefeito, o senhor está saindo do assunto. Não, então, é o que eu falo. Coragem que ele teve depois ao chamar a sua atenção, porque você estava conversando com o Leandro durante a sessão. Então, mas aí, aí vamos entrar em duas coisas, eu não queria nem comentar nesse assunto, porque a gente já conversou ontem na sessão, ele me pediu desculpa até, falando, não era minha intenção isso tal, mas eu tenho que cumprir o regimento. Eu falei assim, mas isso não tem no regimento. Tá? Tanto que depois eu usei a tribuna, pedi para constar em ato que aconteceu, tá? Porque não é previsto, o vereador ele não tem que ficar sentado na cadeira. Eu estava ali, fui até o local, estava conversando com o Leandro Mendonça, se eu não me engano era o Marçola que estava doando, eu não lembro se eu estava conversando, era o Marçola ou o Vanderlei, não lembro qual lado o Leandro na hora ali que estava falando. Mas, enfim, eu estava falando com o Leandro Mendonça sobre o assunto da sessão. O que o regimento prevê? Eu não lembro, eu acho que é no artigo 110, parágrafo 1º, inciso 7. Não, eu não lembro, estou confundindo aqui. Mas o que o regimento prevê? Artigo 235, melhor dizendo. 234. Não pode atrapalhar a sessão. Você não pode falar em voz alta, atrapalhando a sessão. Você não pode conturbar a sessão, tá? Não era o que estava acontecendo. Eu não estava conturbando a sessão, eu estava falando ao lado do vereador Leandro, baixo, eu estava falando em voz baixa, tá? E ele entendeu que eu tinha que sentar tal. Isso não está no regimento, foi o que eu falei para ele. E na hora sentei, falei, para não provocar briga, porque a população não aguenta mais briga na Câmara, tá? Então eu, por bom senso, que faltou por parte de muitas pessoas ontem, tá, na Câmara, eu, por bom senso, fui e sentei. Porém, pedi a palavra como líder da bancada e pedi para constar em ata e expliquei a situação. Isso não consta no regimento. E a única coisa que eu falei assim, tudo bem, mesmo que constasse e que quisesse que eu cumprisse isso, mas que todos cumpram então. Porque o primeiro secretário, Souza Neto, teve um momento que ele estava conversando com o prefeito fora do lugar dele. E não foi pedido nada. Inclusive... Uma outra reunião atrás da cadeira do presidente... O senhor usava a tribuna e tinha 5 pessoas... Atrás do presidente, conversando. O que eu falei foi exatamente isso. Por que não é na mesma moeda? Tá? E eles não estão errados também. Se eles estivessem falando em voz alta... atrapalhando a sessão, tudo bem. O próprio Souza Neto está lá conversando com o prefeito, não estava errado. Não estou aqui falando que estava errado. Não estava. Tá? Porque estava falando em voz baixa, ele estava presente ali. Não é obrigado a ficar sentado na cadeira. A obrigação do vereador é ele estar presente na sessão e na hora da votação. E nem em votação ele não é obrigado a estar presente ali, porque daí não conta o voto dele. É simplesmente isso. Eu falei, cumpra-se o regimento. Porque às vezes falar para, vou querer botar ordem, mas espera lá, botar ordem em uma coisa que não está ordenada é uma coisa. Agora, querer fazer alguma coisa que não está prevista, aí já está errado também. Tá, mas nós nos acertamos, ele veio, conversou, pediu desculpas, falou que não era a intenção dele. Enfim, eu prefiro deixar quieto, também para não levantar polêmica, porque não teve necessidade disso. E eu não vou também continuar isso, porque não tem necessidade, não é assunto importante para a população. Não é de interesse da população. E eu acho que eu até perdi tempo demais nisso aqui. Realmente. Vamos lá então. Antes de falar de seus requerimentos, projetos aprovados ontem, foram convênios, né? Nada que chamasse atenção. O projeto do Teco do Tinha. Projeto interessante. Parabenizo o Teco novamente, porque esse tipo de projeto em que os vereadores tomam iniciativa
principalmente no esporte, cultura, lazer, enfim, projetos dessa natureza é legal, porque a gente sente falta na cidade e ajuda a administração, porque não tem algumas coisas. Eu até citei lá, por exemplo, ele faz isso já há bastante tempo. Tá? É uma coisa que movimenta a cidade. Nós estivemos promovendo o ano passado, vocês acompanharam e até divulgaram, nós fizemos aquele torneio da amizade durante o ano passado, em vários campos da cidade. Tá? Eu, o vereador Teco, o próprio Marco e o Vanderlei. Nós fizemos do bolso nosso, nós custeamos, tivemos algumas ajudas. Tá? Não vou falar que não. Mas a gente promoveu. Agora a secretaria até abraçou, porque o Celinho está na administração, mas eu e o Célio Guimarães, a gente sempre promoveu torneios entre bares de truco e sinuca para movimentar. Porque esse pessoal que não tem muito o que fazer, que gosta do truco da sinuca, não tem muito o que fazer, não tinha, né? Então a gente promovia. Tô ajudando aí o pessoal da Liga Santa Cruzense de Basquete, nós estamos promovendo aí, até citei ontem lá na frente do prefeito que eu estive no gabinete pedindo para ele uma ajuda, ceder o ginásio, vai ceder os troféus, mas ainda, no meu entendimento, poderia, o ano que vem, ajudar um pouquinho mais. Porque nós estamos, por exemplo, na Liga Regional, Campeonato Regional, nós estamos rachando entre nós jogadores para pagar o juiz. E no Municipal, o time que não joga, um dos jogadores apita o jogo, porque não tem juiz. Poderia estar sendo custeado também pela Prefeitura. Tudo bem, a gente sabe de problemas financeiros, mas espero que melhore isso também o ano que vem. Então, parabenizei o Teco, porque se não fosse também esse trabalho nosso, em estar promovendo esse tipo de coisa, estar ajudando esse tipo de coisa, Santa Cruz teria muito menos ainda. Então, parabenizei ele. Dos outros projetos, nada muito polêmico. O único que eu acho que poderia ter, como o próprio Vanderlei falou muito bem, o regimento interno. Tem gente que está querendo mudar o regimento interno de novo e tal. E o que foi combinado? Que seria, sentariam todos os vereadores, definiriam algumas coisas e mudaria tudo de uma vez. E apresentaram um projeto ontem. Eu pedi destaque de 2 artigos, de duas partes desse projeto ontem. Uma que foi aprovada, né, o destaque não foi aprovado, diminuir o tempo do líder para falar. De 5, antigamente era 10, a gente já tinha diminuído para 5, agora diminuiu para 3. Tá? E a outra parte que eu tinha pedido destaque, mas não vai mudar muita coisa, suprimindo um inciso lá que fala que serão encaminhadas as moções, indicações, requerimentos e tal, juntou tudo num inciso só, então não tem problema. Mas essa questão do líder, se eles querem deixar só o líder falar, até aí tudo bem, porque o líder é escolhido pela bancada para representar a bancada. Tá? Então não tem por que passar para outro falar. Entendeu? Então até aí tudo bem, somente o líder fala. Agora diminuir, até o professor Edivaldo ontem citou, o próprio Murilo usou pela palavra como liderança e usou 1 minuto e 40. É porque ontem eu não preciso, porque eu só pedi para constar em ata sobre o regimento interno, que é um assunto relevante, porque o líder só fala por um assunto relevante e de interesse da Câmara e da cidade. Então eu não precisei dos 5 minutos. Tá? Então esse argumento, me desculpe professor, qual eu respeito muito, mas não cabe. Tá? É porque não precisou. Eu até citei, outro dia o vereador Luizão, que é líder do governo, ele levantou uma questão sobre as abelhas, importantíssima. Agricultor sabe o tanto que é importante esse assunto. Tá? Que estão pulverizando e está acabando com as abelhas. E isso não tem a polinização, pode até influenciar na alimentação, em diminuir alimentos. E ele levantou essa questão. É um assunto importantíssimo. Em 3 minutos, como está aprovado agora, é um assunto que não dá para falar. Tá? Um assunto do Rio Pardo, por exemplo, que a gente bate, é assunto de interesse da população. Se a gente for falar pela liderança em 3 minutos, não dá. É isso que eu queria, que mantivesse pelo menos os 5. Mas não foi. Mas não foi mantido, infelizmente. Eu falei, se não for mantido, eu respeito a maioria, mas não concordo porque... A principal alteração foi essa, Murilo? Essa e agora os requerimentos eles vão ser discutidos após a leitura do requerimento,
cada vereador, sem a parte, vai discutir logo após 2 minutos o seu requerimento. Lê o requerimento, ele fala. Lê o fala. requerimento, a indicação e tal, ele já fala em cima dele. Então, eu acho melhor. Aprovado ou não sendo aprovado o requerimento? Não, aprovado, não aprovado. Se for retirado, não. Não, tudo aprovado bem. Não vai, porque ele tem direito a falar, porque ele não foi aprovado, mas ele estava na pauta. Pode falar. O meu entendimento é esse. Então, a principal foi essa. E vai continuar a hora que termina hoje requerimentos, indicações, moções, cada vereador tem 8 minutos. Não, vai ser dessa forma. Continua. Não vai ser os 8 minutos, vai ser dessa forma. Não tem mais 8 minutos. Não. Então só vai falar quem tiver requerimento e indicação. Exatamente. Não, ele pode falar na palavra vaga, né, que fala na explicação pessoal. 5 minutos depois ele pode falar. No final da sessão. No final da sessão. Depois que acabar tudo. Isso. Que geralmente os vereadores têm cancelado. E por incrível que pareça, né? Parece que é picuinha. O Psyu é o que mais briga porque cancela a explicação pessoal no final. Onde que ele não estava, teve. Mas ontem nós estávamos, terminou acho que cedo a sessão? Em 7 ou 8, daí resolveram... Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi então. Começa a sessão, leitura de documentos diversos. Isso. Aí vamos para os requerimentos. Isso. Lê o requerimento do Teco. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos para o Teco. Cada requerimento ou no total? Não, cada requerimento. Cada requerimento. Se ele tiver 4 requerimentos, ele vai falar 8 minutos. 2 em cada. Isso. Na verdade, o tempo vai ser quase a mesma coisa. Mesma coisa, só que vai falar logo depois do requerimento. É até bom para a população também, às vezes, assim, para a gente não precisar novamente. Na hora que a gente vai na tribuna hoje, depois de tudo lido, a gente fala, estou apresentando sobre isso. Aí fala de tudo. Fala tudo de novo. Acaba ficando confuso. Então você não precisa ler de novo. Essa melhoria foi legal. Você não precisa, você só vai explicar o porquê. Indicação também ou só requerimento? Deixa eu pegar só requerimento, mas porque as indicações, elas são lidas e não são votadas, elas só são encaminhadas. Aí depois naquele tempo final, ele pode falar. Daí vai poder falar. Naqueles 5 minutos finais. Eu acredito que nisso pode entrar uma manobra que acontecia antes. Que antigamente também era mais ou menos desse jeito, e o vereador, ao invés de fazer indicação, ele fazia por requerimento. Transformava em requerimento para poder discutir. Não está errado, mas é uma manobra que pode estar sendo usada. Tá certo. Então, diminuiu o tempo para 3 minutos, e essas aí foram as duas principais alterações. As duas principais alterações. As outras... Não, do restante, hoje, por exemplo, a liderança ela pode passar para alguém para falar, não vai poder... Não pode mais. Vai ser só o líder. Só o líder. Ou seja, uma maneira do Psyu não falar mais, só isso. A não ser que ele seja líder. Uma maneira de calar a boca do Psyu cada vez mais eles querem. Mas tá bom. Vamos lá então, seus requerimentos, Murilo. Eu vou começar por indicação, asfalto, que a gente sabe, na Caetano Paludeto. A rua Caetano Paludeto, lá na Chácara Peixe, tem bastante gente que já pediu, mas... Uma pessoa especificamente já veio conversar comigo. Eu já havia falado na Secretaria de Obras, mas não tinha feito por escrito ainda, e agora resolvi fazer por escrito. Porque não cabe nem tapa-buraco mais também. Então, fazer o recap. E aproveitei, e não sei se está no cronograma ou não, e já indiquei também, porque um pedaço da Caetano Paludeto ela ainda é em terra. Então, para continuar o asfalto, já aproveitei, não sei se está no cronograma, então nesse sentido também. Uma indicação que eu fiz também, tem bastante gente que critica a rede social, mas a rede social é importante, gente. Eu estou fazendo uma indicação aqui para melhoria de iluminação ali próximo à Santa Casa. Porque teve uma pessoa que postou no Facebook que ela foi abordada por uma pessoa ali próxima da Santa Casa que estava muito escuro. Tá? E não só, às vezes não é só a questão da lâmpada forte. Ali eu aproveitei e pedi a poda também, uma poda, lógico, não drástica, mas uma poda das árvores ali próximo à Santa Casa, porque a poda também, se ela for feita da maneira correta, contribui com a iluminação. Então, eu fiz essa indicação também ontem. Um outro requerimento que eu fiz é para saber quantos pontos de táxi tem na cidade e para informar quais os locais. E se também tem um estudo da prefeitura para uma padronização dos táxis a médio e longo prazo. Lógico, não a curto prazo, para não poder prejudicar os taxistas. Que a gente sabe, ninguém vai sair agora ou trocando de carro, ou fazendo uma padronização. O que eu quero saber é se tem algum estudo, alguma coisa para identificar melhor os táxis na cidade. Tá? E principalmente os pontos. Por que eu falo isso?
Porque tem alguns pontos, houve bastante reclamação nesse sentido para mim, de alguns pontos da cidade, que são pontos, não pode estacionar no local, mas não tem táxi. Então, nesse sentido é que eu quero saber isso e qual providência será tomada se caso houver isso. Então, é um requerimento que eu fiz. Teve gente que achando que eu estava, já veio polemizando, né? Que tem gente que adora polemizar, falando que eu estava contra o taxista. Eu falei, não tem nada a ver com taxista, isso aqui eu quero saber das vagas. Porque se está sendo usado ponto, ótimo. Quanto mais pontos usados, melhor. Isso quer dizer que tem emprego, quer dizer que tem taxista. Então, isso é ótimo. E o requerimento, para mim, o mais importante, e até foi matéria, uma nota do Santa Cruz News da forma impressa, é a questão do ISS. Eu tive diversas reclamações, tá, no último mês agora, de pessoas que receberam carnê, os carnês, né, da prefeitura. Alguns mudaram de nome, tá, porque já tem lá taxa de funcionamento, tem taxa, alvará de licença, tem não sei o que, tudo. Aí tem o ISS. Mas algumas pessoas me procuraram, e estou aqui com documentos, tá? Era cobrado o ISS de forma fixa. Tá? Por exemplo, uma pessoa que pagava quase R$1.000 por ano, a pessoa pagava quase R$1.000 por ano de ISS, não sei porquê, não estou falando que está ilegal, tá? Eu acredito até que não esteja legal, mas eu quero saber o porquê que foi feito dessa forma. É lógico, o motivo é a arrecadação. Mas eu acho que não tem que onerar tanto o contribuinte. O porquê que de uma hora para outra mudou do fixo para variável. E dessa forma veio aqui uma parcela mensal, R$1.078. Então o que se pagava quase R$1.000 por ano, vai se pagar R$12.000 por ano. Citando um exemplo. Tá? É lógico que tem outros exemplos que são muito menos e outros muito... o variável é em cima do faturamento, a empresa deve estar faturando. Tudo bem, mas por que era fixo e agora está variável? Não estou falando que está cobrando de forma irregular, eu quero saber o motivo. Não era muito mais útil, então, o prefeito falar sobre isso ontem, do que ficar falando lá de uma briga pessoal com... Mas... Você teve alguma informação extraoficial? Não, eu conversei de uma forma informal, mas não a fundo. Eu quero conversar melhor, até para eu não ser injusto. Eu tive conversando com duas pessoas da prefeitura da questão, que trabalham na questão tributária, tá? E eu quero conversar mais sobre isso aqui. É lógico que vão me responder, provavelmente essas pessoas que vão me responder, mas eu quero conversar de uma forma melhor também. Pelo que eu conversei, me disseram que estava cobrando de forma errada e colocaram alguns dispositivos de lei ao qual estão se baseando. Mas subiu demais então, se for isso aí, pelo claro, amor de Deus. Então, desses dispositivos eu vou estar analisando. Um, por exemplo, que eu estava olhando lá, se eu não me engano, é o próprio Código Civil, na parte empresarial, que cita que a empresa ela pode ser cobrado o ISS ela de forma fixa ou variável. Tá? Não é que tem que ser variável, porque pelo que eu entendi quando me falaram, é que tinha que ser variável, que estava sendo cobrado errado. Não estou falando que eu estou com a razão. Tá? Mas pelo que eu vi, se é de uma forma ou outra, não está errado, não está errado. Mas poderia continuar da forma fixa. Tá? E onerou demais o contribuinte. Aí eu falo, mas é gente que ganha bem, é gente que... Mas pera lá, se a pessoa está trabalhando de forma honesta, qual mal tem em ela enriquecer? Enriquecimento ilícito, tudo bem, aí eu concordo que tem que ser errado. Hoje nós não temos no Brasil ainda imposto sobre fortuna. A partir do momento que tiver imposto sobre fortuna, tá? Aí cabe isso, no meu entendimento. Tá? Que quem ganha mais tem que pagar mais. E eu sou favorável até isso. Desde que não haja muitos outros impostos, né? Que hoje carga tributária no país hoje é inaceitável. E aqui a pessoa, ela paga vigilância sanitária, ela paga a taxa de licença, paga o alvará, que para mim poderia ser um só, licença e alvará. Poderia ser um só. Entendeu? Está irregular, não está irregular. Só que assim,
precisa de arrecadação a prefeitura, concordo. A informação que eu tive só de ISS, que foi, parece, 1,5 milhão a mais de arrecadação no ano passado, ou esse ano, no começo desse ano. Tá? Se eu não me engano, no ano passado. Só que para mim, não. Eu acho que foi muito mais. Se for desse jeito aqui, eu acredito que deve chegar até mais do que isso. Não vou falar em valores. Tá? Para não ser leviano aqui também, né? Como andam falando. Então, eu só quero uma resposta para não ser injusto. Até mesmo com a administração. Só quero saber irregularidade, ilegalidade, acredito eu que não há. Não, mas não dá para ser. Mas, não dá para ser aí algo... que eu penso, se uma prefeitura, ela quer, porque eu acho que muitas pessoas não vão pagar e vai entrar na justiça, a prefeitura para tentar, aí vai receber quando? Porque não existe isso, você pagar 1.000 por mês. Por ano? Pagar 1.000 por ano. E de uma hora para outra tem que pagar só 1.000 por mês. Só do ISS. Não, só do ISS, tirando as outras taxas ainda. Tem que ter alguma coisa errada. Não pode, é muito aumento. Você pagar 1.000, passar a pagar 12 Esse aqui mil. foi um exemplo. Eu tenho, depois que eu comentei sobre isso com algumas pessoas, me mostraram outros talões também. Não nesse valor, mas outros talões também em que teve muito abuso. Não, Entre aspas, eu não vou falar abuso também, porque daí às vezes para falar, o Murilo está achando que... Não, então tá, mas teve um aumento grande. Então, à tarde eu já vou procurar a prefeitura, eu não vou aguentar esperar esses 15 dias sua resposta de requerimento. Murilo, só para a gente encerrar aqui, ó. Bom dia, boa indicação sobre a poda de árvores. Antigamente a prefeitura passava em toda a extensão da rua podando as árvores. Hoje é cada um por si e ainda tem que pedir autorização à prefeitura. Em outras palavras, deixaram de executar um serviço e ainda criaram uma burocracia. Não, então, pois isso, para quem se lembra da minha campanha e do meu material de campanha, quem tem ainda, que eu sempre falo, guarda, eu na época de campanha eu falava, guarda, que daí você pode cobrar de mim. E também dos outros candidatos. E eu tenho ainda, se alguém quiser ainda, alguém que está me ouvindo, eu ainda tenho material de campanha lá em casa guardado e eu posso entregar, se alguém tiver interesse, para ver lá o que eu me comprometi a fazer e que eu estou fazendo. E uma das coisas que eu falava dentro do meio ambiente era uma poda responsável das árvores, mas elevando a copa dela, tá? Porque isso melhora a iluminação. Porque era uma questão de iluminação que a gente não tinha ainda trocado toda a iluminação, e é uma das maneiras de melhorar a iluminação. Então, era uma coisa que eu falei que eu ia me comprometer a melhorar a iluminação, tá? E dentro disso também, uma forma disso era elevando a copa da árvore, que melhora. Então, não só disso, se todo mundo pegar o material de campanha, minhas indicações, requerimentos, tudo, e projetos, é tudo em cima do que eu me comprometi na campanha. Tá? Porque tem muito candidato a vereador que compromete um monte de coisa e depois não faz. Ou não tenta fazer, né? Não é fazer também, porque quem faz é a administração. Mas não tenta lutar por aquilo. Então, tudo que eu me comprometi, ou a grande maioria, eu estou brigando para conseguir. Tá? É lógico que não depende de mim. E coloco à disposição de quem quer que seja. Está no meu Facebook, se olhar lá nas minhas fotos, lá tem as fotos da campanha e tal. Tem lá o material de campanha também, quem tem Facebook, quiser entrar no meu Facebook lá, tem lá as fotos e tem lá todo o meu comprometimento com a cidade de Santa Cruz. E eu estou buscando isso, tá? E cada vez mais eu vou buscar um comprometimento com Santa Cruz. Que eu acho que quando a gente entra na política, é para trabalhar pela população e não pensando em benefício próprio. Tá? Que infelizmente a gente vê isso. Tá? Não estou falando especificamente de Santa Cruz, mas na política em geral. Então, dessa forma que eu agradeço até aí a pessoa, não lembro o nome, desculpa aí, que mandou o recado, mas estou à disposição dela, de qualquer pessoa e qualquer assunto que seja. Obrigado, Murilo, até a próxima. Eu agradeço, Claudinho, o espaço, mais uma vez, me coloco à disposição. O Silva Júnior falou muitas coisas aqui verdadeiras, algumas eu sempre discordo com ele de alguma coisinha ou outra, mas em geral concordo com o que ele fala, porque infelizmente algumas coisas são inaceitáveis, tá? Sim. Então, parabenizo pela colocação dele aqui, de algumas coisas que, infelizmente, nós vereadores, ele fala assim, os vereadores têm que tomar providência. A gente tenta, às vezes, tomar providência, só que um sozinho, 2, 3 sozinho, assim, não é a maioria, não consegue, tá? Infelizmente. Mas está certo no que ele falou, tá?
Então eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar um bem comum. Tá? E a Câmara parece ainda, tá? Que está dando uma mudada, tá? Que tinha dado uma rachada, vamos falar assim. Parece que está pensando em comum na cidade de novo. Tá? Eu faço votos que isso aconteça realmente, estou trabalhando para isso. Me coloco à disposição junto com a Câmara Municipal. Tá? Tem outros vereadores lá que eu sempre converso, Vanderlei Baiano, o próprio Leandro Mendonça, sempre a gente está conversando aí, se colocam à disposição, diversos pensamentos, mas no geral a gente quer o bem da cidade em conjunto com a administração. Então eu me coloco à disposição aí, quem quiser estar me ligando também, de novo eu vou passar meu celular, é 99798-9740. Uma pessoa até me ligou ontem, eu não pude atender, mandei mensagem para ela porque eu estava no meio da sessão, então não tinha como atender. Então pode estar me ligando aí, eu estou à disposição de todo mundo. Obrigado, Murilo. Até a próxima. Intervalo, a gente volta já.